Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Sendo presentes o conselheiro Fernando Guimarães, o auditor Cláudio Canha, bem como a procuradora junto a esse tribunal designada para a sessão, doutora Célia, declaro aberta às 14 horas a 45ª sessão ordinária dessa primeira Câmara do Tribunal. Ausente o auditor Sérgio Valadares, em razão de férias. Fica convocado para a composição do quórum o auditor Cláudio Canha, conforme a portaria 708/14 da Presidência do Tribunal, publicada no Diário 1018, de 1º de dezembro de 2014. Submeto à apreciação do colegiado a homologação da ata número 44 da sessão ordinária do dia 25 de novembro de 2014. Está homologada. Comunico a devolução dos processos 12.37.21.09, 14.44.11.07, da pauta do auditor Cláudio Canha, e ainda que deferiu o sobrestamento do processo de admissão de pessoal 69.24.49.14, na Diretoria de Contas Estaduais, dos processos de aposentadoria número 10.105.14, 66.85.28.13, 87.60.82.13, 66.63.98.13, 66.65.09.13, 10.628.14, 10.024.14, 60.30.14 e de revisão de proventos 67.79.00/13, todos na Diretoria de Controles de Atos de Pessoal. Concedo aos demais membros do colegiado a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2 do artigo 464 do Regimento Interno e para inclusão em pauta dos processos que tratam o parágrafo 4º do artigo 429 do Regimento Interno. Com a palavra, doutor Fernando. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em pauta da certidão liberatória do município de Nova Aurora, 104.9367/2014, e anunciar a devolução da pauta de Vossa Excelência do protocolo 183.790/2006. Está devidamente anotado. Com a palavra, doutor Cláudio. Senhor presidente, para comunicar que deferi o sobrestamento na DICAP dos seguintes protocolos: 83.743.12, 70.975.411, 12.27.9611, 59.22.3310, 576.77.011, 632.170.10, 324.259.11, 236.872.11, 328.979.12, 311.855.12, 866.340.14, 14.011.14, 671.030.13, 35.445.011 e 10.431.14. Devidamente anotado. Passo ao relato dos processos sob minha atribuição, iniciando
pelo processo 13.2160/09. Trata os autos de prestação de contas do município de Rio Bonito do Iguaçu, relativo ao exercício financeiro de 2008. Após análise do contraditório, a municipalidade teve parcialmente sanados os itens inicialmente apontados. No entanto, a Diretoria de Contas Municipais manteve os demais apontamentos diante da ausência de manifestação da municipalidade, concluindo pela irregularidade das contas. O Ministério Público ratifica o opinativo da DCM e propugna pela desaprovação da prestação de contas sem prejuízo da aplicação das multas correlatas. Conforme se colhe da instrução, subsistem como óbice a regularidade do feito. 1. A abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica, conforme apontado pela DCM. A Lei número 766 de 18 de 12 de 2008 foi editada com o valor de R$ 150 mil. Contudo, nos dados registrados no SIM-AM 2008, o valor encontra-se como sendo de R$ 320.926,83, ou seja, nesse caso, não há ato que autorize tal valor, não havendo justificativa quanto a tal item por ocasião do contraditório. 2. Abertura de créditos acima do limite percentual autorizado na LOA. Autorizado era 5% e utilizado foi 29,72%. Igualmente, não houve manifestação acerca desse aspecto. 3. No que tange ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, na ordem de 13,06%, vislumbra-se que o percentual negativo encontra-se muito distante dos limites tolerados pela jurisprudência desta Corte. 4. Obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidade no valor de R$ 1.110.302,20, sem a apresentação de contraditório. 5. A aplicação no ano eleitoral de valor superior à média dos últimos 3 anos, com publicidade. Em relação a tal impropriedade, cumpre afastá-la, eis que, conforme a instrução 42.19.13, peça número 29, a mesma ficou em R$ 16.751,76, abaixo da média dos últimos 3 anos, no valor de R$ 38.036,30. 6. A indicação de irregularidade no relatório de controle interno, tais aspectos já foram tratados isoladamente nos itens acima descritos. 7. Recebimento acima do valor devido na remuneração do prefeito e vice-prefeito. A diferença não foi contestada, tendo o vice-prefeito procedido ao recolhimento. Resta pendente, portanto, a necessidade de devolução dos valores percebidos a maior pelo prefeito, no montante de R$ 5.297,82. Por fim, destaco que o não atendimento das formalidades em relação aos documentos que compõem a prestação de contas, elencados no item 1.2 da instrução 4219/13, peça 33, também atrai a pecha de irregularidades das contas, por não permitir que a unidade tenha subsídios quando da emissão do seu parecer. Ante o exposto, acompanho parcialmente os opinativos da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público junto a esse Tribunal de Contas e voto. 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, pela abertura de créditos adicionais especiais sem edição de lei específica, abertura de créditos acima do limite percentual autorizado na LOA, obrigações financeiras sem o necessário suporte em disponibilidades, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas na ordem de 13,06%, recebimento acima do valor devido na remuneração do prefeito e ausência de documentos. 2. Pela aplicação da multa constante no artigo 87.3, parágrafo 4 da Lei Complementar 103/2005, em razão da irregularidade das contas. 3. Pelo ressarcimento da importância de R$ 5.297,82, referente à remuneração percebida a maior pelo senhor Joel Moreira, prefeito municipal à época, a ser efetivada
pelo próprio beneficiário. É o relatório e voto, está em discussão, em votação, está aprovado. Processo número 26.6881/14. Trata-se de tomada de contas especial autuada pelo município de Guaraqueçaba, tendo em vista a ausência de prestação de contas e transferência voluntária pelo Centro de Reabilitação Ônix, com a finalidade de apurar a regularidade de convênio registrado no sítio sob número 10.340. A Diretoria de Análise e Transferência constatou que há, nesta Corte, uma tomada de conta extraordinária, já transitada em julgado, contendo o mesmo objeto dessa transferência voluntária. Desse modo, entendeu a unidade técnica que a presente tomada de contas perdeu o seu objeto, já que as irregularidades do presente feito foram devidamente apuradas nos autos instaurados de ofício por essa Corte. O Ministério Público, considerando que foi informado, opinou pelo encerramento do feito, excluindo-se o CIT 10.340 do rol de pendências. Diante do exposto, no termo do artigo 398 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, voto pela baixa dependência e consequente encerramento do processo, nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Tribunal de Contas. O relatório e voto, está em discussão e votação, está aprovado. Processo número 31093910. Trata o presente processo de prestação de contas e transferência voluntária, recebido da Fundação Araucária pela Fundação de Ensino Técnico de Londrina, no valor de R$ 644.860, referente ao exercício financeiro de 2009. Em derradeira análise, a DAT pleiteou a extinção do processo, eis que os recursos sob análise do presentes autos já foram objeto de análise em outro processo, protocolado número 28.853/11, os quais foram julgados pelo Acórdão 413712, Tribunal Pleno, transitado e julgado em 22 de janeiro de 13. O Ministério Público de Contas não se opôs ao encerramento do feito e, nesse sentido, ao voto do relator pela baixa de pendência e consequente encerramento do processo. O relatório e voto está em discussão e votação. Está aprovado. Processo 13.258/13, versus o presente expediente da prestação de contas e transferência voluntária formalizada entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e o município de Salto do Lontra, mediante o termo de convênio 6512, no valor previsto de R$ 1 milhão, tendo por objeto a execução de obras de pavimentação de vias urbanas. A Diretoria de Análise e Transferência constatou que, em que pese a assinatura do termo de transferência e sua consequente inscrição no sítio, o convênio foi rescindido entre os convenientes antes da realização do primeiro repasse, razão pela qual sugeriu o encerramento do feito. O Ministério Público corroborou o entendimento técnico e assim também vota este relator pelo encerramento do processo. Está em discussão e votação? Está aprovado. Passo ao relato dos seguintes processos de transferência voluntária, todos pela regularidade com recomendação, em função do período de adaptação do CIT. São eles: 90, 70, 34, 13, 87, 397, 87, 396, 14, 15, 20, 88, 14, 15, 81, 32, 14, 16, 08, 70, 14, 16, 47, 95, 14, 16, 72, 20, 14, 17, 19, 88, 14, 17, 28, 36, 14, 17, 57, 54, 14, 17, 84, 60, 14, 17, 85, 40, 14, 17, 87, 29, 14, 18, 02, 35, 14, 18, 16, 30, 14, 18, 32, 85, 14, 18, 39, 19, 14, 19, 26, 75, 14, 19, 68, 67, 14, 20, 06, 78, 14, 20, 08, 56, 14, 20, 09, 02, 14, 20, 09, 53, 14, 20, 09, 88, 14, 25, 69, 83, 14, 29, 82, 44, 14, 29, 93, 72, 14, 30, 42, 36, 14, 40, 85, 38, 14. Todos, então, pela
regularidade com recomendação. Está em discussão, em votação. Estão todos aprovados. Processo número 61.760.08, eu vou manter adiado. Manter adiado? Não, esse eu vou relatar. Trata-se de prestação de contas e transferência voluntária celebrada entre o município de Santa Cecília. Surgiu uma dúvida aqui se esse está entre os adiados e os relatados. Não, vou relatar. Santa Cecília do Pavão, Instituto de Ação Social do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2007 a 2009, no valor de R$ 25.920, tendo por objeto a aquisição de equipamentos e material de consumo e contratação de serviços de terceiros em atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. A Diretoria de Análise e Transferência, após a análise dos diversos contraditórios oferecidos, manteve seu posicionamento pela irregularidade das contas, em face da municipalidade ter executado o convênio de forma diversa do pactuado. O Ministério Público corrobora o opinativo técnico, recomendando o julgamento pela irregularidade das contas, com aplicação da multa e devolução parcial dos recursos. Verifico, por meio dos documentos colacionados aos autos, que os objetivos do convênio não foram integralmente cumpridos na forma pactuada no plano de aplicação. Todavia, diante da utilização dos recursos dentro do objeto do convênio, deixo de determinar a devolução dos valores, acompanhando parcialmente os opinativos da Diretoria de Análise e Transferência e do Ministério Público para julgar pela irregularidade das contas em razão da realização de despesas de forma diversa do previsto no plano de trabalho do convênio e pela aplicação da multa ao senhor Edmar Aparecido Pereira dos Santos, com fundamento no artigo 87.5b da Lei Complementar 103/2005, em razão do descumprimento do previsto no plano de trabalho do convênio. É o relatório e voto. Está em discussão. Para discutir, doutor Cláudio. Senhor presidente, não para discutir, mas solicitar vistas, que me parece ser semelhante ao que eu estou, processo que eu já estou em vistas de Vossa Excelência, solicito vistas desse também. Perfeitamente. Não há oposição, vista concedida. Peço desculpas aos senhores se eu realmente havia pulado dois processos, que passo a relatá-los de forma conjunta. São os processos de transferência voluntária, número 33.865.14 e 370.70/14. Também houve a rescisão entre os convenientes antes da realização do primeiro repasse, razão pela qual tanto a Diretoria de Análise e Transferência DAT quanto o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, sugerem o seu encerramento. Entendimento esse acatado por esse relator, pelo encerramento de ambos os expedientes. É o relatório e voto, está em discussão e votação. Ambos aprovados. Agora sim, vou adiante.
o de Santa Cecília do Pavão, concedi vista ao conselheiro substituto Dr. Cláudio. E, na sequência, o processo número 286748/11 ainda deve continuar adiado. O processo número, vou relatar nesse momento, 96675114. Encerram os presentes autos pedidos de certidão liberatória formulado pelo município de Venceslau Braz. A Diretoria de Contas Municipais opinou pelo indeferimento do pedido diante do descumprimento da agenda de obrigações em face da falta da entrega de módulos de acompanhamento mensal do Sistema de Informações Municipais. Atualmente, só para ilustrar, está em dia até o mês de fevereiro de 2014. A Diretoria de Análise e Transferências, a Diretoria de Execuções e a Diretoria de Controle de Atos e Pessoal manifestaram-se pelo deferimento do pedido, diante da ausência de pendências em seus respectivos âmbitos de atuação. O órgão ministerial, diante do óbice ventilado pela DCM, opinou pela não concessão da certidão. Com base nos precedentes dessa primeira Câmara, que não erigiram descumprimento da agenda de obrigações e a consequente falta de alimentação do SIM como óbice ao deferimento da certidão, voto pelo seu deferimento, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Venceslau Braz com validade de 60 dias. Está em discussão, em votação, está aprovado, registrando-se a divergência do conselheiro Fernando. Processo número 89659114, versus autos acerca de requerimento interno, no qual o servidor dessa casa, senhor Guilherme Vieira, solicita a averbação de tempo de serviço prestado à administração pública municipal. A Diretoria de Gestão de Pessoas esclarece ainda que, nesse momento, o servidor junta a certidão de tempo de contribuição emitida pela Pinhais Previdência, comprovando para fins de averbação o tempo total de 8 meses e 11 dias prestados à administração pública do município de Pinhais e que nada consta em seus assentamentos funcionais acerca da averbação requerida. A Diretoria Jurídica conclui pela averbação do tempo para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, assim como o Ministério Público junto a esta Corte. Isso posto, acompanho os entendimentos uniformes e voto pelo deferimento do requerido para que sejam averbado, em benefício do requerente, o tempo total de 8 meses e 11 dias prestados à administração pública municipal para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. O relatório e voto está em discussão e votação. Está aprovado. Processo número 16159813, versus autos acerca de prestação de contas do município de Nova Esperança, relativas ao exercício 2012. Após sucessivas diligências, a unidade técnica manteve seu posicionamento pela irregularidade das contas. Entretanto, tão somente em relação ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 4,24%, calculado após a desoneração do IPI, conforme solicitação deste relator. O Ministério Público acompanha a DCM em sua conclusão final. Com efeito, verifica-se que a gestora responsável pelas contas logrou o êxito em afastar a maioria das restrições detectadas na análise inicial, restando como causa de irregularidade o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. Conforme ficou demonstrado pela informação 136514 da DCM, para o exercício 2012, o percentual negativo apurado após a desoneração do IPI seria de 4,24%. Assim, entendo que na esteira da jurisprudência consolidada dessa Corte, o índice abaixo de 5% no resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas é causa de ressalva, razão pela qual, divergindo dos entendimentos, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas com ressalva, em face do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas. É o relatório e voto, está em discussão. Para discutir, o Dr. Cláudio. Presidente, apenas para registrar o meu voto pela regularidade que eu entendo que deva ser devidamente demonstrada a ofensa ao artigo 9º e 13 da LRF. Então, Vossa Excelência acompanha só pela regularidade, excluindo-se a ressalva. Está em discussão, está em votação, está aprovado. Processo número 18017713, trata o presente processo de prestação de contas anual do Executivo Municipal de Querência do Norte, referente ao exercício financeiro de 12.
Após a análise contraditória, a Diretoria de Contas Municipais concluiu que foi saneada a restrição relativa à remuneração dos agentes políticos, uma vez que foi juntado o comprovante de recolhimento do valor referente à atualização e a restrição relativa à ausência do parecer do Conselho do Fundeb, que foi devidamente encaminhado com todas as assinaturas dos componentes do Conselho. Restaram sem saneamento, segundo a unidade técnica, o resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, o relatório do controle interno com indicação de irregularidade e a resolução e ou parecer do Conselho de Saúde com conclusão por irregularidade. Assim, a DCM manteve seu posicionamento pela irregularidade da prestação de contas em face das restrições remanescentes, além da imputação de multas ao gestor. O Ministério Público acompanhou o entendimento da unidade técnica. Data vênia. Os bens lançados opinativos que instrui os autos, entendo as restrições remanescentes, não ensejam a irregularidade da prestação de contas. Relativamente ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, em 2,41%, há vasta jurisprudência desta Corte, tolerando um índice negativo de até 5%, considerando tal fato como causa de ressalva. Em relação ao parecer do Conselho de Saúde, o referido opinativo é, por assim dizer, muito geral, prescindindo de uma necessária objetividade, eis que se limita a afirmar abstratamente que ocorreram uma série de erros de má administração. Assim, entendo que não se mostraria razoável o julgamento pela irregularidade das contas neste ponto, se não é possível precisar detalhadamente, por provas documentais, as afirmações genéricas trazidas no parecer do Conselho de Saúde, um posicionamento que já adotei no protocolado número 10.006.8/13, no qual se analisou a prestação de contas do prefeito municipal de Campo Largo relativa ao exercício de 12. Da mesma forma, o parecer do controle interno não se baseia em provas documentais e o protocolo 74.5240/12 de representação apresentada pelo responsável pelo controle interno contra a prefeita do município a essa corte foi encerrado e arquivado por ausência de provas das denúncias. Dessa forma, em que pese os apontamentos de irregularidades nos pareceres do Conselho de Saúde e do Controlador Interno, uma vez que não são acompanhados de documentação que sustentem as alegações, não vejo como fatos a inquinar a prestação de contas sob análise. Assim, voto pela emissão de parecer prévio pela regularidade das contas, com ressalva, em face do resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas em 2,41%. Está em discussão. Para discutir, doutor Cláudio. Não para discutir, mas conforme o processo anterior também pela regularidade. Apenas registrando o voto. Perfeito. Registrando-se a divergência apenas parcial, pela regularidade, excluindo-se a ressalva do doutor Cláudio Canha, está em votação, está aprovada. Processo número 45.370/13, trata os autos de prestação de contas do município de Bom Sucesso do Sul, relativo ao exercício de 12. A Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, concluíram pela irregularidade das contas por subsistirem as seguintes irregularidades. 1. Déficit financeiro frente às disponibilidades. 2. Exercício do cargo de contador em desacordo com o prejulgado número 6 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 3. Pelo resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 7,96%. Preliminarmente, não há como se negar a ocorrência de déficit no resultado financeiro das fontes livre. De forma pontual, a Diretoria de Contas Municipais aponta a evolução do resultado desde 2009 até culminar em percentual negativo no exercício de 2012, na ordem de 9,41%. Ademais, o reflexo da desoneração do IPI pelo governo federal, consoante o valor informado pela DCM de R$ 156.104,83, ainda que impactasse no montante final do passivo descoberto, não traria o percentual ao limite aceito por essa Corte, 5%, o qual ficou em 7,96%. Igual sorte
assiste ao item relativo ao déficit das obrigações financeiras frente às disponibilidades, na medida em que a municipalidade vincula a ocorrência do déficit financeiro ao resultado deficitário das fontes não vinculadas, erigindo aqui os mesmos argumentos lá expedidos, os quais foram oportunamente rechaçados. No concernente ao exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado número 6, em razão do mesmo ser cargo em comissão, entendo que tal lacuna não se prestaria a fundamentar a irregularidade das contas, posto que a municipalidade tomou providências para a regularização da situação, procedendo à realização de concurso público para o cargo de contador, tendo, no ano de 2013, sido admitido o profissional em consonância com o prescrito com a orientação jurisprudencial desta Casa. Diante do exposto, acompanho parcialmente a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto para emitir parecer prévio pela irregularidade das contas, aplicando ao gestor responsável a multa prevista no artigo 87.3, combinado com parágrafo 4º da Lei Complementar 103 de 2005, em razão da irregularidade das contas. Deixo de aplicar a multa prevista no artigo 5º, inciso 3, parágrafo 1º da Lei 10.028/00, em função dos precedentes desta Casa, que tem entendido que a mesma representa excesso de rigor em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Está em discussão, em votação. Para discutir, doutor Cláudio. Senhor presidente, a irregularidade em relação ao déficit, 7, exatamente. Eu vou solicitar vista desse processo, por favor. Vista concedida ao doutor Cláudio. 7,96%, e já levei em consideração a desoneração de impostos, mas vista concedida a Vossa Excelência. Processo número 177656/13, tratam os autos de prestação de contas do município de Santo Antônio da Platina, relativo ao exercício 12. Encerrada a instrução do feito, a Diretoria de Contas Municipais opinou pela irregularidade das contas em razão de diversas impropriedades, no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto a esse tribunal. A instrução aponta a existência de R$ 21.860,35 em precatórios não escritos em dívida ativa. Após o contraditório, a unidade técnica considerou regularizada a impropriedade, salvo quanto ao fundo de amparo do trabalhador, FAT, eis que só foi indicado que o juiz está deliberando, contudo, sem o envio de qualquer documento que demonstre o alegado pelo responsável. Apesar disso, concluo que na movimentação constante da instrução da unidade, expressamente consigna o fundo de amparo do trabalhador como exequente, cujo precatório se encontra quitado. Se assim o é, a impropriedade não merece prosperar. Apesar disso, a irregularidade se impõe em face dos autos dos outros fundamentos apontados pela unidade técnica. Vislumbrou-se um acréscimo no saldo da conta contábil, entre aspas, responsável por diferenças a pagar, fecha aspas, no valor de R$ 104.646. Nesse ponto, o responsável limitou-se a afirmar que as divergências teriam origem na gestão do prefeito José Ritt Filho, de 1º de janeiro de 2005 a 30 de junho de 2007, cassado em decorrência de irregularidade e impropriedade administrativa, pois não houve como serem feitas as conciliações em decorrência da ausência de documentos. No entanto, como o município sequer indicou as medidas administrativas e judiciais tomadas para a apuração dos fatos e das pertinentes responsabilidades que justificariam a regularização do item, permanece a irregularidade. Verificou-se também o acréscimo no saldo da conta contábil, entre aspas, responsáveis por despesas não empenhadas, fecha aspas, no montante de R$ 1.271.934,35, o que implica no reconhecimento efetuado pela atual administração da realização de despesa à margem da execução orçamentária durante o exercício sob exame. Conforme defesa, a divergência derivou da não existência de saldo orçamentário financeiro necessário à contabilização de parte de 13º salário e do mês de dezembro de 12, de servidores da área da educação. No entanto, tal argumentação não pode ser aceita. O pagamento de parcela do 13º salário e do salário de dezembro são despesas ordinárias relativas ao ano, não podendo
ser desconhecidas por parte do gestor. Também restou constatado que houve efetivo aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do encerramento do mandato, em franca contrariedade com o parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar 101 de 2000, eis que a Lei Municipal 1146 de 12 concedeu revisão geral de 5,10% aos servidores públicos, agentes políticos e integrantes do Conselho Tutelar em 9 de julho de 12, dentro do período vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda tem-se existência de obras paralisadas, o que se afigura em impropriedade, notadamente quando não houve apresentação de justificativas sobre a paralisação de obra de ampliação da escola Pedro Claro de Oliveira. Por derradeiro, os autos não se encontram instruídos com o parecer do Conselho do Fundeb. Ante o exposto, acompanha a Diretoria de Contas Municipais e o Ministério Público e voto. 1. Pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, pela inexistência de diferença em conta bancária a apurar, acréscimo não regularizado. E ainda, falta de acréscimos não regularizados, falta de inscrição na dívida fundada dos precatórios. 3. Despesas não empenhadas, acréscimo não regularizado. 4. Existência de obras paralisadas. 5. Aumento de despesa com pessoal nos últimos 180 dias do encerramento do mandato. E 6. Ausência do parecer do Conselho do Fundeb. E ainda, inciso 2, pela aplicação da multa constante no artigo 87.3, parágrafo 4 da Lei Complementar 113 de 2005, em razão da irregularidade das contas. Está em discussão, é o relatório e voto, está em discussão para discutir o doutor Câmara. Senhor presidente, não para discutir, eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência integralmente, apenas como sugestão, já que parece que é possível que tenha ocorrido dano erário, então que seja determinado ao controle interno do município que tome as medidas necessárias para apurar a ocorrência de eventual dano erário e a devida responsabilização. Acolho a sugestão de Vossa Excelência. Está em votação. Está aprovado. Processo número 19.2930/13. Trata os autos de prestação de contas do município de Pato Branco relativas ao exercício de 12. Terminada a instrução do feito, a Diretoria de Contas Municipais recomendou a irregularidade das contas e a aplicação de multa em razão de 1. Realização de despesas nos 3 meses que antecedem o pleito eleitoral. 2. Exercício do cargo de contador em desacordo com o pré-julgado número 6, pois o responsável contábil não titulava cargo efetivo de contador, mas comissionado. 3. Desaprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde pelo Conselho de Saúde. 4. Indicação de ressalvas no relatório de controle interno. E 5. Déficit verificado das obrigações financeiras frente às disponibilidades vinculadas no montante de R$ 8.727.311,29. O Ministério Público corroborou integralmente com o opinativo técnico. Em relação às impropriedades explicitadas na instrução, passo a analisá-las individualmente. Primeiro, relativamente à alegada afronta ao pré-julgado número 6, quanto à impropriedade no exercício do cargo de contador, nota-se que a situação vivenciada pelo município se revestiu de caráter excepcional e transitório, devidamente justificado, já que a contadora efetiva pediu exoneração em 30 de novembro de 2012, fazendo com que o secretário de Finanças, ao qual a Diretoria de Contabilidade estava vinculada, ficasse como responsável contábil, o que se deu em caráter interino e tão somente pelo período de 1º a 28 de dezembro de 2012, sendo a situação resolvida com a realização de concurso público e nomeação da servidora. Segundo, ainda quanto à indicação de impropriedades no relatório de controle interno atinente à gestão de contratos, gestão de estoques e gestão financeira, o próprio relatório as erige como ressalva, não havendo como fundamentar a irregularidade das contas. 3.
A unidade técnica ainda não apontou como fundamento para a irregularidade das contas a resolução do Conselho Municipal de Saúde que reprovou as contas em razão de supostas irregularidades, em que pesem as irregularidades aventadas, as mesmas não se revestem da robustez necessária a atrair a irregularidade das contas. O parecer do Conselho de Saúde se restringe a mencionar de forma genérica a impropriedade, sem apontar de forma explícita quais os valores foram recebidos e utilizados indevidamente no pagamento de despesas de outros municípios da Regional de Pato Branco. Quanto à não execução de termo de ajuste acerca de contratações irregulares de profissionais de saúde, o parecer do Conselho de Saúde não aponta objetivamente como se deu a omissão do município, não podendo essa Corte propor a irregularidade das contas sem a indicação precisa da ilegalidade. O descumprimento de prazos definidos em plano de aplicação de termo de ajustamento sanitário não representa por si só irregularidade hábil a inquinar as contas. No caso específico, deixou-se de adquirir determinados itens, entre eles estojos para distribuição de medicamentos, rack da parede, pontos de lógica, carteirinhas de hipertensos e diabéticos. Mas consta dos autos nova proposta de aplicação de recursos para a aquisição dos referidos itens, que consta a peça 29. Por fim, em que pese se constituir em pleito razoável o fato do município não ter procedido à contratação de assessoria jurídica e contábil específica para o auxílio dos conselheiros, não significa ilegalidade na conduta, eis que a mesma foi negada em razão da manifestação em contrário da assessoria jurídica do município. Isso consta na peça número 30. Quarto, apesar do acima expedido, os autos encontram óbice a regularidade das contas em face da infringência de regra legal expressa, que impede a realização de gastos com publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao pleito eleitoral, a saber, o artigo 73.6b da Lei 9.504/97. A Instrução 1008/14 da Diretoria de Contas Municipais explicita a existência de gastos em julho, agosto e setembro em R$ 7.325, R$ 18.950,52 e R$ 10.288,13, respectivamente. E, em quinto, no tocante ao déficit das obrigações financeiras, que estamos falando um déficit de R$ 8.727.311,29, o município esclareceu que mais da metade, entre eles, 12.770.714,77, do total de contas a pagar, que era de R$ 21.686.466,59, refere-se a valores não liquidados e oriundos de convênios, o que tornaria superavitária a conta. No entanto, a unidade técnica, após consulta à base de dados do SINAEM, constatou que parte do montante empenhado ainda não havia passado pelo processo de liquidação, o que, regra geral, possibilitaria o cancelamento. Todavia, tal procedimento não foi adotado pela entidade, que nem mesmo comprovou a situação da execução dos convênios, nem se houve recebimento em 2013 ou em data posterior. Isto significa que os valores a receber dos convênios não poderão ser deduzidos do passivo financeiro, continuando, portanto, o referido déficit. Destarte acompanha parcialmente a instrução e voto pela emissão de parecer prévio pela irregularidade das contas, em razão da realização de despesas nos 3 meses anteriores ao pleito e do déficit verificado das obrigações financeiras frente às disponibilidades, aplicando-se a multa prevista no artigo 87.3, parágrafo 4º, em razão da irregularidade das contas. Está em discussão. Para discutir, o doutor Paulo Caio. Senhor presidente, o déficit se refere ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal dos 8 últimos meses, 2 quadrimestres? E no valor de R$ 8.727.311. Eu vou solicitar vista desse processo. Eu peço desculpa eu não ter solicitado antes, mas é que a dúvida surgiu agora. Não há problema algum, não há óbice, vista concedida a Vossa Excelência, que pode, inclusive, ajudar aí no esclarecimento de eventuais dúvidas. Minha pauta está cumprida, agradeço. Concedo a palavra ao conselheiro Fernando para o relato de sua pauta.
Excelentíssimo senhor presidente e demais integrantes dessa primeira Câmara, inicio a pauta por certidão liberatória 104.936/7/2014, município de Nova Aurora. Nesse processo, a única restrição seria a falta de cumprimento da agenda de obrigações, né, que a Câmara já tem decidido pelo deferimento, só que neste caso específico eu vou propor o deferimento em função de que falta apenas um mês em relação ao cronograma de Curitiba que eu tenho aceito, né, que foi estendido pelo menos nos meus votos, e nesse caso o município demonstrou com boletim de ocorrência e com comunicações que houve uma invasão do sistema da prefeitura por hackers, está em objeto de apuração. Então, por esses motivos, eu voto pelo deferimento, senhor presidente. Está em discussão, não precisaria apresentar voto divergente. Não, dessa está vez... aprovado. Senhor presidente, na sequência eu tenho um processo, ele é longo o voto, mas é de fácil compreensão. Eu vou tentar fazer um resumo bem rápido. Na proposta de voto, eu já vou tentar fazer o resumo do relatório do processo. É uma prestação de contas, uma tomada de conta extraordinária ajuizada contra a Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Arapongas, com o município de Arapongas em repasses de 2008 e 2009 para a Associação Conselheiro Fernando, se me permite, estamos falando do processo 44.12.0009. Vou pedir vista desse processo. Vista concedida. Eu tenho os processos do Lot City, que são de prestação de contas de transferência, o 746.860/2012, Secretaria de Estado da Família e do Desenvolvimento Social, 780.66/2013, município de Renascença, município de Rio Bonito do Iguaçu, 83.280/13. Todos esses são pela regularidade com recomendação. Também tem um processo dentro do Lot City, mas tem uma particularidade. É o município de Cascavel, 178.393/2013. O voto ele já acompanha os presentes pela regularidade com recomendação. Qual que é a diferença? Que tanto a Diretoria de Transferência como o Ministério Público manifestam pela irregularidade das contas em função da ausência da certidão liberatória do Tribunal de Contas para a formação do ajuste. Faço no voto uma apresentação que, apesar de ser relevante a certidão, eu não vejo como dar tratamento diferenciado para a certidão do Fundo de Garantia, INSS e outras certidões fiscais, que são objeto não é de irregularidade, mas de manifestação técnica pela mera recomendação em função do período de adaptação do CIT. Então, eu estou afastando a irregularidade e estou incluindo como regular e com recomendação. Feito essa diferença, que eu não vejo nenhuma, como eu posso ponderar que a certidão do tribunal seja mais importante que a certidão de outras certidões fiscais. Então, por isso que ponho, incluindo o lote CIT, pela regularidade com recomendação. Senhor. Os 4 processos. Não, os 3 primeiros, é só esse quarto que tem essa particularidade. Os 3 é normal, regularidade com recomendação. Regularidade. Esse também é regularidade com recomendação, só faço essa diferenciação que nesses a unidade técnica manifesta pela irregularidade. E também no 178.450 de 2013 do município de Cascavel, mesma situação. Perfeitamente. Então, agora perfeitamente esclarecido. Está em discussão e votação, estão aprovados. 249.428 de 2013, município de Itapejara, também Laticínio. 131.897 de 2014, município de Sarandi. 182.955 de 2014, Fundação do Esporte de Londrina. 183.200 de 2014, também Fundação do Esporte de Londrina. 309.386 de 2014, município de Irati. 352.150.14, Fundação Araucária, todos regularidade com recomendação. Em discussão e votação. Estão todos aprovados. 413.833 de 2014, prestação de conta de transferência voluntária da Fundação Municipal Pro Amor da Assistência Social de Ponta Grossa. Ministério Público, Diretoria de Transferência, manifesta pela regularidade com ressalva. E a proposta de voto, senhor presidente, acompanha o motivo material pela regularidade, mas excluo a ressalva, considerando que a única pendência é a extrapolação
da despesa do plano de aplicação, é um percentual muito pequeno em relação ao repassado, e o próprio órgão repassador, quando deu o termo do objetivo, convalidou essa despesa. Então, dando pela regularidade e transformando a ressalva em recomendação. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Tem outro processo agora do Lote City, que estava fora da 424.061/2014, Secretaria de Estado da Educação, regularidade com recomendação. Em discussão e votação, aprovado. Tem a admissão do pessoal, município de Marilena, 378.762/2010, depois de várias indas e vindas de instrução, alimentação do SINAP, vai e volta, cumpre uma parte e não cumpre outra, DICAP conclui pela legalidade de registro das admissões e o Ministério Público pela negativa de registro em função da falta de declaração, ausência de declaração de qualificação dos membros da banca examinadora e inexistência de parentesco entre os candidatos e membros da comissão do certame. Entendo que a ausência dessa declaração, por si só, não invalida a legalidade de registro da admissão. Por isso que não aceito como motivo de irregularidade, acompanho a DICAP pela legalidade de registro, aplicando-se multa ao seu Brasílio Boves, em função do não encaminhamento nos prazos de documentos e informações solicitadas por esse tribunal, e determinação de medidas para correta integração do SINAP dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa e obrigação de certidão liberatória, e dando ênfase às servidoras da Ariane Pereira Leite Lima e Adriana dos Santos Meneghetti, que faltam alguns alimentação, mas não impediu o exame da admissão. Legalidade de registro, senhor presidente. Legalidade de registro. Está em discussão, com a palavra, doutor Cláudio. Não, senhor presidente, apenas para registrar o meu voto acompanhando o Ministério Público. Está em votação, está aprovado, registrando-se o voto do conselheiro substituto doutor Cláudio, acompanhando o Ministério Público. Tem a certidão liberatória 101.352/2014, município de São José dos Pinhais, proposta conforme pareceres pelo encerramento em função da perda de objeto. Está em discussão e votação, aprovado. Tem o processo servidor 93.4809/2014, interessado Arlete de Macedo Feder, é um pedido de abono de permanência, onde todas as manifestações e pareceres são pelo deferimento. Essa também é a proposta de voto, pelo deferimento a partir de 28 de dezembro de 2013. Entendo, sempre ressalvo a posição pessoal que eu fui sempre a partir do pedido, na medida que é uma aposentadoria voluntária, um pedido de abono. Mas não é os precedentes tanto dessa Câmara, como da segunda, como do Pleno, então pelo deferimento retroativo a partir da data em que teria direito ao abono. Está em discussão, em votação, aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei minha pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência e da outra Câmara. Conselheiro Fernando, só consultar Vossa Excelência, se pretende relatar o 57.89.52/13 do município de Guairaçá. Tá, é que pulou aqui, passou direto do que estava com Vossa Excelência, eu passei direto para o Derapongas. É uma tomada de conta ordinária, 578.952/2013. A proposta de voto acompanha a diretoria jurídica do Ministério Público pela irregularidade das contas, determinando o ressarcimento para o senhor José Martins Gonçalves, no valor de 14.113,19. Esse processo, basicamente, ele decorre da falta de atendimento à decisão desse tribunal, acho que de 2006, se não me engano, de 2000, se houver dúvida, eu vejo a data certinha, onde o município não entrou com a execução judicial da decisão contra os responsáveis. Apesar, inclusive, de vários pedidos de esclarecimentos neste processo e no outro, e no original, não houve manifestação de nenhum dos interessados. Então, eu entendo que está caracterizada a omissão, caracterizada a omissão geradora de um dano, então o nexo de causalidade existe, sendo responsável o senhor José Martins Gonçalves, que foi devidamente intimado e não se manifestou no processo. Está em discussão? Em votação? Aprovado. Acredito que agora sim esgotei a pauta. Agradeço a atenção a Vossa Excelência e da doutora Câmara. Eu que agradeço a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao conselheiro substituto, doutor Cláudio Canha, para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Inicio pela prestação de contas municipal 183.910/10, contas de 2009 do Instituto de Previdência de Servidores Públicos de Nova Londrina, acompanhando os pareceres pela regularidade com quitação plena aos responsáveis.
Em discussão e votação, aprovado. Protocolo 129320009, relativo ao município de Paranavaí. Apenas trata-se de correção de erro material. Na aplicação das multas foi invocado como fundamento o artigo 87, inciso 4º, a linha D, e, na verdade, se tratava do artigo 87, inciso 4º, a linha G, fazendo a correção do erro material, tão somente, senhor presidente. Está em discussão e votação, aprovado. O protocolo 136.190.09, hoje, às 9 horas da manhã, foi juntada uma constituição de advogado, do senhor Eliezer José Fontana, e por isso solicito a retirada de pauta para a atualização da autuação do processo. Pela retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. E o processo seguinte, 179.89109, eu solicito a retirada de pauta, porque eu verifiquei que a instrução está incompleta para que seja, então, solucionada. Está retirado. Os processos que Vossa Excelência me devolveu, 123.72109 e 144411107, eu solicito o adiamento na forma regimental. Adia-se na forma regimental. O protocolo 167.109.10 de Fazenda Rio Grande consta como sobrestado na pauta. Eu solicito a retirada a fim de que fique sobrestado na unidade técnica. Havendo objeção, está retirado e sobrestamento na unidade técnica. Processo 167.27607, conta de 2006, de Cristóvão Andral Júnior, referente a Venceslau Braz. Feita a instrução do processo com diversas oportunidades de contraditório. Ao final, restou como irregular a abertura de créditos adicionais sem respaldo legal, em função da qual eu acolho os pareceres uniformes de que remaneça essa irregularidade. Foram abertos créditos adicionais em 60,4% e o autorizado na lei de orçamento anual foi de 50%. Outra impropriedade foi a movimentação de recursos em instituição financeira privada. Eu entendo que, além da ressalva, deve ser feita a recomendação para que o município proceda à edição de lei autorizatória para a manutenção das referidas contas. Quanto ao resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, eu vejo que não foi demonstrado pela unidade técnica o descumprimento ao artigo 9º e 13 da LRF, por isso entendo plenamente regular o item. E há diversos itens considerados como ressalvas que já encontram diversos precedentes na jurisprudência dessa Corte, como a contabilização de receitas e transferências em valores diferentes do que consta da internet, excesso de dispositivos para alteração do orçamento, estimativa de receita na LDO em percentual de evolução não compatível com o método conservador de projeção, de crescimento da arrecadação, divergência entre as baixas de consignação do imposto de renda retido na fonte da Câmara não contabilizada na Prefeitura, movimentação de recursos nos Banco Cooperativo Sicredi S.A., comportamento de arrecadação que indica a realização insatisfatória da receita tributária, constituição incorreta do Conselho de Saúde, falta de repasse da contribuição patronal ao regime próprio de Previdência Social e o fato do município não estar aportando ao regime próprio de Previdência Social as parcelas de amortização do déficit técnico conforme calculatorial. Todos esses são motivos de ressalva às contas, e dentre eles o que cabe à aplicação do 87.4G, tendo em vista que a infração à norma legal é a movimentação de recursos de instituição financeira privada pela ofensa ao 164.3 da Constituição Federal. Então, somente. E outra aplicação da multa 87.4G em função da irregularidade que é a abertura dos créditos adicionais acima do limite. E ainda, senhor presidente, em relação
atual gestor, o senhor Ataíde Ferreira dos Santos Júnior, esse deixou de responder a 2 ofícios de diligência em relação às contas em análise, peças processuais 54, 56 e 60 e 62, o que implica tanto pela aplicação da multa administrativa, quanto a possibilidade de ter sido cometido o delito previsto no artigo 314 do Código Penal, o que enseja, a meu ver, encaminhamento de cópias ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis. O artigo 314 do Código Penal extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento. Artigo 314. Extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Como o senhor Ataíde dos Santos simplesmente deixou de responder aos 2 ofícios de diligência em que constava a advertência da possibilidade de cometimento desse delito e que esse fato impediu ao tribunal saber exatamente se a ausência de informações e documentos decorre de algum extravio e que esteja devidamente sendo apurado no âmbito do município, ou se foi por desídia ou dolo do responsável na sua função de atender à diligência do tribunal. Então, em função disso, em relação ao senhor Ataíde, que seja lhe aplicada a multa do 87.1b e que sejam encaminhados cópias ao Ministério Público Estadual. E em relação ao gestor que presta contas, que seja emitido parecer prévio pela irregularidade das contas de Cristóvão Andral Júnior em função dos créditos adicionais acima do limite autorizado, com a recomendação para que regularize a movimentação de recursos de instituição privada e pela multa do 87.4g, tanto pela abertura de créditos adicionais quanto pela movimentação de recursos de instituição financeira privada. É a proposta. Está em discussão. Em votação. Está aprovado. Os atos de inativação pela legalidade de registro, os seguintes protocolos: 217.134.11, João Iriano Barbosa; 342.125.11, Tereza Niciac Ferreira; 519.130.11, Maria de Barros; 519.149.11, Yara Eblin; 519.165.11, Maria Cleusa Correia; 690.395.11, Antônio de Azevedo; 691.839.11, Benedito de Andrade; 453.10.12, Plínio Valdir Bortolotto; 40.90.30.12, Aires Alves da Silveira; 428.183.12, Maria das Graças da Silva; 49.83.27, Maria Irene Ribeiro Canedo; 567.930.12, Clarice Osako; 641.0652.12, João Batista Alves Vaz; 684.252.12, Rosália Casbor; 789.291.12, Cecília Maria de Souza; 251.201.13, Aparecida Trigo de Azevedo Costa; 40.18.40.13, Dorílio Machado de Quadros; 435.850.13, Valdemar de Abreu; 476.033.13, Lenime Cos; 536.303.13, Clarice Fátima Otoni Camargo; e 572.09.14, Antônio Dalbelo Belo, todos pela legalidade de registro, senhor presidente. Em discussão. Em votação. Estão aprovados. Pela legalidade de registro, processo de pensão 431.292.11, de Odete Nunes; 238.493, de José Silvio Gonçalves dos Santos e Thales Garcia dos Santos; e 79.14.78.13, de Emanuele Araújo da Silva e Ivani Araújo da Silva. Em discussão e votação, aprovado. Pela legalidade de registro do processo de revisão de proventos de Geraldo Nicodemos Sonvido, protocolo 8621.0012. Em discussão e votação, aprovado. Pela legalidade de registro, processo de admissão de pessoal 5789511 de Cascavel, referente ao concurso público 106 de 2008, admissão de diversos interessados, do 16º ao 41º colocados,
no cargo de educador social, acompanhando os pareceres pela legalidade de registro. Em discussão? Em votação? Estão aprovados. Pode estar atendido. Obrigado, senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência. Deixo livre a palavra. Convoco para o dia 9 de dezembro de 2014, terça-feira, às 14 horas, horário regimental, a 40ª sessão ordinária da Primeira Câmara. Levanta-se a sessão.